Vou começar, viu? Uhum. A cara dela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Para Não Largar Físio, onde nós, eu aqui e Marília, tentamos misturar coisas sérias, indignações, boas histórias e uma pitada do nosso humor e loucura próprios dentro de 1 hora de gravação. A gente tenta, não é mesmo? O nosso propósito aqui, basicamente, é inspirar vocês, estudantes de fisioterapia e profissionais também, a se sentir mais apaixonado pela nossa profissão. Isso mostrando para vocês algumas experiências e vivências do nosso mundo físio, né? E hoje temos aqui uma convidada mais que especial, entendeu? Ela é duplamente especial, triplamente especial. Hoje a gente vai conversar com Ana Lúcia Barbosa Góes. E aí, Ana, você gostaria de se apresentar? Boa noite a todas, todos e todes. Depois dessa apresentação, eu vou dizer o quê? Né? Nada. Fisioterapeuta, formada na Bahia, formada pela Católica, com alguns poucos anos aí de trajetória. E aí a gente vai falar mais à medida aí que a conversa for rolando. Poucos Com anos. certeza. O engraçado de Ana é que todo mundo que eu converso, né, da área de fisioterapia aqui, não, conheço Ana. Minha coordenadora conhece Ana. Assim, é a pessoa mais conhecida da Bahia, basicamente. Então, chega um momento, né, que quando você está na docência, a maioria das pessoas que está no mercado passaram por você. Se conhece. De uma forma ou de outra, ou no estágio, ou na própria universidade, então, ou conhecido de conhecido, então você vai criando o nome e o conhecimento, é isso. Mas você tá aí falando, né, que passou pela docência e tal. A gente queria, assim, puxar do começo. Sabe quando você era um adolescente sonhando fazer vestibular? Sabe? Para ingressar no curso de nível superior. Como foi que você escolheu a fisioterapia? Então, há muito tempo que eu não respondo isso. Mas quando me perguntam ou me perguntavam, eu dizia que não fui eu que escolhi a fisioterapia. Foi a fisioterapia que me escolheu. Então, se você pensar que em 1991 a gente não tinha curso de fisioterapia, quer dizer, tinha. A Católica, ela reabriu 2 anos antes, reabriu em 89. Mas a gente passou 10 anos com o curso de fisioterapia fechado na Bahia. Né? Então, assim, ninguém sabia o que era fisioterapia, ninguém ouvia falar sobre fisioterapia. Os fisioterapeutas que tinham aqui na Bahia, muitos vieram do Rio, de Minas, de São Paulo, né? Ocupar o espaço porque não tinha formação aqui. Então, quando em 91 eu tive que escolher o que é que eu ia fazer no vestibular, eu sabia o que eu não queria. Eu sabia que eu não queria medicina, eu sabia que eu não queria enfermagem. Eu sempre soube que queria área de saúde. Isso é uma verdade na minha vida, desde que eu me entendo por gente. Por conta da coisa do cuidar, né? Então, eu pensei em fazer medicina veterinária, depois eu disse, não dou conta, né, de tratar dos animais muito doentes, essa coisa da relação vida-morte. Aí eu disse, não, veterinária não vou. Então, eu comecei a fazer a exclusão. É área de saúde, mas o que é que não é? Aí fui excluindo todo mundo. Na UFBA, só tinha odonto, fora as outras. Aí eu disse, ok, odonto. Fiquei super feliz de não ter passado, porque eu acho que eu não ia ser uma boa dentista. E tinha fisioterapia na Católica. Eu disse, fisioterapia, li assim um resumo, lida com movimento e tal, próximo da educação física, eu sempre tive um contato direto com essa coisa do esporte. Eu disse, vou tentar essa coisa aqui, mas não tinha a menor ideia do que era, de verdade. E aí passei, comecei a cursar, no 3º semestre eu entendi o que era fisioterapia.
E aí eu disse, eu não largo isso aqui nunca mais na minha vida. É isso que eu quero para mim. Então, por isso que eu digo que foi a fisioterapia que me escolheu, porque eu só fui entender de verdade o que é que era no terceiro semestre. Então, assim, não fui eu que escolhi, sabe? Ela que disse assim, venha, porque eu sei que você vai se encontrar aqui. E é verdade. Foi em qual disciplina, qual momento assim que você, desse terceiro semestre, né, que você comentou, que você sentiu que a fisioterapia era para você e você era da fisioterapia? Cinesiologia 1, por incrível que pareça. E perdi Cinesiologia 2. Sim. Foi a única disciplina que eu perdi na faculdade. Gente, que contraditório. Agora, uma pergunta, assim, dentro desse contexto, você ensina quais disciplinas, Ana? Cinesiologia. Tá vendo, gente? Nada nunca está perdido. Espera os próximos passos. Não necessariamente sua nota determina o seu futuro, Ana. E aí, prova viva disso. Nunca. E ainda digo mais, eu acho até que foi um trauma tão grande, Cinesiologia 2, que eu acho que ir para a docência e ensinar cinesiologia biomecânica foi a minha forma de ressignificar o trauma, sabe? Nossa, De dizer assim, a gente pode fazer de uma forma diferente. A gente pode ensinar diferente. Não precisa ser uma coisa tão dura como foi para mim na minha época. Né? E acho que tem sido assim, acho que a forma como os professores hoje ensinam cinesiologia biomecânica e esses conteúdos de avaliação e análise do movimento humano, eles tentam transformar um conteúdo denso em algo mais palatável mesmo, em algo mais dinâmico, em algo que faça sentido. Né? Porque a gente vê isso muito novinho, terceiro, quarto semestre. Então, a gente ainda não tem como significar de verdade a importância desse conteúdo para a fisioterapia. Agora sim, você está falando aí de que se ressignificou, né, na verdade, a sua experiência com o cinésio. E eu acho bacana isso, inclusive sou prova viva do quanto você, né, é apaixonada por ensinar. Mas antes da gente entrar na docência, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Estou super curiosa para saber que tipo de aluna você era. Se você era festeira, se perdeu em cinésio porque não estudou. Menina, então, eu acho que essa pergunta você tinha que perguntar para meu pai. Meu pai é a pessoa mais que vai poder responder isso com mais fidedignidade, porque assim, eu era uma estudante secundarista bem meira, porque eu já sabia o que é que eu queria da vida, e eu dizia isso o tempo inteiro, eu dizia, eu quero área de saúde, para que eu quero estudar? Gente, eu vou falar isso aqui, mas não repitam o que eu fiz, tá? Hoje eu me arrependo. Mas eu dizia, para que eu vou estudar geografia? Para que eu vou estudar história? Eu não quero nada disso, eu não vou usar isso na minha vida. Eu quero física, química, biologia. Enfim, né? Então eu tomava pau nessas disciplinas todas e me dava super bem nas que eu tinha afinidade realmente para a área de saúde. Quando eu entrei na faculdade, eu virei um CDF. Meu pai olhava para mim e dizia, minha filha, porque eu sentava e estudava, minhas notas eram de 8 para cima. Então, assim, aí ele, minha filha, o que foi que aconteceu? Eu achei que você ia puxar a mim, no entanto, você agora, porque ele não gostava de estudar. E depois ele me disse, né? Depois ele me contou que ele não era muito fã de estudo. Mas eu não deixava de ir para o reggae, não, viu? Eu acho que a gente consegue facilmente conciliar as duas coisas. E é a fase em que a gente está ganhando a nossa liberdade, a nossa independência, que a gente quer ir para a vida. Então, assim, dava para fazer tudo. Entendi. Sim, e é muito importante isso, né? Porque não só de estudos vive o estudante, também vive aquela festinha, aquelas coisas mais diferentes, porque a gente precisa também descansar o psicológico para conseguir dar conta da disciplina, não é mesmo? Importantíssimo. Eu já fui logo arranjando casamento e as coisas todas, né? Porque é sobre. Como diria o meme do dia de Santo Antônio, né? Nem só de oração vive este corpinho. Exatamente, com certeza. Precisa de um Mas dedo.
Com certeza, para aguentar os surtos da universidade. Mas voltando aqui, né, com relação à docência, já voltando para o tema principal de hoje, como é que você se achou nessa docência? Quando que você decidiu que ia entrar nesse mundo e como que foi essa sua inserção nesse universo de lidar com alunos, não é mesmo? Então, Lidar com a Amanda, inclusive. nunca pensei. Achava que eu não tinha a menor habilidade, que eu não tinha paciência para ensinar. E o que eu acho interessante na minha carreira, porque não tem uma forma, né? Não tem, não Sim. existe uma forma. Então, assim, a minha carreira ela é muito assim, Uhum. sabe? Eu não sou a pessoa que, como eu tive, né, alunos que entraram sempre e disseram assim, eu quero isso. E construiu a faculdade inteira com aquela visão e saiu da faculdade e foi buscar especialização naquela coisa e está seguindo até hoje firme naquele propósito. Não, eu sou uma pessoa, eu descobri esse termo recentemente e estou amando, fluida. Então, Sim. isso significa dizer que eu vou no balanço do mar, como boa pisciana que sou, Sim. né? Eu sigo a maré. Então, porque eu gosto de tudo, gente. Então, se for um sofrimento, por exemplo, os estágios que eu passei na época da faculdade. Porque eu, antes do estágio, eu dizia, eu não vou gostar de tal área, não sei o que, não sei o que. Aí eu quietava a cabeça e dizia assim, você vai entrar nesse estágio para oferecer o seu melhor para o paciente que você tiver nas mãos. Não interessa qual é a área. Você, dentro do que você é capaz, você vai oferecer o seu melhor. Então, assim, eu amei respiratória, eu amei UTI, eu amei pediatria, eu amei ortopedia. Eu disse, lascou, porque assim, não consegui me identificar. Quer dizer, eu sempre soube, eu tô fazendo charminho. No quinto semestre, no quinto semestre, meu coração bateu mais forte para músculo esquelética e desportiva. Sempre bateu mais forte. Mas quando eu fui para as outras áreas, eu me encantei também, eu descobri o valor dessas outras áreas. Então, assim, aí eu dizia, poxa, eu consigo trabalhar no TI? Consigo trabalhar em tal? Consigo. Eu conseguia tudo. Então, eu fui para o mercado de trabalho muito aberta, né? Inclusive, uma semana antes de me formar, e isso é algo que eu falo sempre em sala de aula, como é importante você manter as relações com os seus professores e com os seus supervisores. Porque foi uma supervisora de estágio que me ligou e me ofereceu um emprego. Uma semana antes de eu me formar. E aí eu, vamos com UTI, neonatal. Pepino. Né? Uma área que eu achava que não tinha a menor afinidade. Depois fui para a UTI geral. Né? Fiquei 3 anos trabalhando com UTI. Conheci pessoas maravilhosas. E aí eu disse, agora está na hora de eu voltar para minha casa. Sim. Né? Que era músculo-esquelética e desportiva. Né? E aí foi isso. Então, eu saí, fui fazer uma especialização, e nessa especialização, de novo, o meu desempenho na especialização, o contato que eu fiz com os meus professores, me levaram, né, eu fui levada a essa indicação, por conta da especialização. Então, alguém achou que eu era um nome interessante, e foi aí nesse meio do caminho que eu fui descobrindo a minha capacidade de ser uma boa monitora, né? De ensinar meus colegas, de parar, fazer grupo de estudo. E aí eu fui percebendo, eu digo, opa, tem alguma coisa aí. E aí juntou os dois processos, e aí eu recebi o convite para ser supervisora de estágio na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E foi assim que eu comecei na docência, como supervisora. Nossa. E hoje está tendo que aguentar a Amanda, não é mesmo? Hoje não, hoje vírgula. Não, se bem que ela vai me aguentar agora no estágio, né? Mas eu sempre fui uma aluna. Não vou dizer que eu meira, assim, meira pra cima, né? Meira pra baixo, não.
Vou pensar o que eu respondo aqui. Eu tô falando demais e eu tô só me complicando, entendeu? É melhor deixar pra lá. Vamos para a próxima Vamos abrir pergunta. lá. Não, calma. Vamos abrir um parênteses aqui para as pessoas entenderem, né, o porquê. Explica Sim. a sua relação com a Ana, né? Muito bom. Conheci a Ana no meu segundo semestre de fisioterapia. Nossa, essa é uma história muito boa. No meu segundo semestre de fisioterapia, Ana, na UFBA, ela oferta alguns componentes: envolvimento prático orientado 1 e o 3, e fisioterapia em oncologia, a oncológica, pronto. E aí eu fui para EPO no segundo semestre, assim, perdida, porque EPO é uma matéria de terceiro semestre. Cheguei lá perdida, encontrei uma pessoa que eu super me identifiquei, né? Além de enxergar isso que a gente procura sempre nos professores, que é esse brilho nos olhos, de explicar as coisas, de ser de fato apaixonado pela profissão. Além de identificar essa parte, né, profissional, eu me identifiquei muito pessoalmente com a Ana. Então, com a forma dela ver a vida, com a forma dela lidar com as coisas, com os valores dela. E aí, no final desse mesmo ano, foi 2018, virada assim do ano, eu escrevi um e-mail deste tamanho, assim, foi um senhor e-mail, basicamente pedindo para ela ser minha orientadora acadêmica. Foi só isso, e ela topou e cá estamos, né? Já fizemos uma série de coisas juntas aí, já fui monitora de Ana, a gente já organizou eventos juntos, estivemos nós três aqui, porque a minha relação é precedente ao podcast, mas Marília também conhece Ana do Crefito 7 Jovem. Então, a relação é essa aí. Eu espero, assim, de verdade, levá-la para o resto da minha vida. Inclusive, já prometi meu primeiro filho a ela, para ela ser madrinha. Não tenho, Gente, surpresa no podcast. tenho nem perspectiva, mas a madrinha já é ela. Vamos ver aí para onde é que tu vai. Vou adorar esse afilhado ou afilhada. Agora sim, Ana, ela é minha professora na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia. Mas eu sei que, além da UFBA, você ensina pela Baiana. Eu queria saber, assim, se existem diferenças entre as universidades. Se você já ensinou em outro lugar e aí você também percebeu algum tipo de diferença. É diferença de perfil de aluno, do perfil da instituição mesmo. Sim. Começou, né? Eu sabia que ia chegar essas perguntas capciosas. Essa é pra você dizer que prefere a gente. Mentira, não. Então, eu comecei na Baiana em 2001, estou lá até hoje. Tá? A Baiana é minha casa, é onde eu me formei, né, como docente, porque a fisioterapia não ensina a gente a ser docente, ensina a gente a ser fisioterapeuta. Né? E a Baiana me propiciou todas as ferramentas para que eu hoje consiga dizer que eu sou professora. Né? Inclusive, uma parte aqui, sabe aqueles formulários que você tem que preencher para qualquer coisa? Aí que aí pergunta profissão. Sim. Eu nunca dizia que era professora. Eu dizia fisioterapeuta. Gente. Até o dia que eu me compreendi como professora. Aí já tem alguns anos que quando pergunta profissão, eu boto professora. Professora, porque aí eu realmente entendi que eu estava habilitada para ser professora de fisioterapia. Né? Então é um caminho aí que a gente faz. E quem me propiciou isso foi a Baiana. Então, assim, é muito gostoso isso enquanto docente, tá? Estar na Baiana. A UFBA, ela lhe oferece também ferramentas, né? Ela está lá, é como se fosse um painel em que as coisas estão lá disponíveis. Mas, às vezes, você precisa ir atrás para poder você ter acesso a essas coisas, sabe? Sim. Então, não é uma coisa que vem, porque na Baiana é tudo muito estruturado. Na UFBA tem uma estrutura, mas assim, são muitas pessoas, né? São muitos cursos, são muitos institutos. Então não dá para lhe pegar pela mão e dizer, venha fazer esse curso, venha não sei o quê. Não dá para ser assim. Então, ou você cata, fuça, que é um pouco como vocês estudantes fazem também, né? Para poder ter a formação, ou então você não vai ter a formação. Né? Você vai ser um fisioterapeuta que está ensinando.
mas ter esse cuidado do processo ensino-aprendizagem, do pensar em formas de avaliação diferenciada, pensar em metodologias diferenciadas de ensino. Então, isso demanda uma energia, né, para você dominar essas coisas, entender perfil de aluno. Então, demanda uma energia para você, de fato, se reconhecer docente. Pelo menos esse foi meu caminho, tá? É a forma que eu enxergo a docência. Perfil do... Então, outra coisa importante de falar é que, assim, eu não senti muita dificuldade quando eu fui para a UFBA, em termos de concepção de ensino, porque a Baiana bebe na UFBA. Então, muitos professores estão nas duas... Da UNEB também. Muitos professores estão na Baiana e na UNEB, na Baiana e na UFBA. Né? Então, a gente compartilha muitos saberes e tem uma filosofia, um projeto pedagógico que é muito semelhante. Né? Perfil de aluno, sim, tem diferença, muita diferença. Né? E aí eu vou generalizar entre instituições privadas, já passei por outras instituições privadas, tá? E instituições públicas. Tá? Então, o que eu percebo é um pouco do que eu falei, né? Da coisa assim, de já vir tudo pronto. Então, já é tudo muito organizado nas instituições privadas. O estudante ele tem um caminho a seguir que, se ele não perder disciplina, se ele pegar todas as disciplinas do semestre, ele tem o caminho dele, a trajetória dele bem estruturada. Ele sabe exatamente quando ele vai se formar e etc. Claro que no meio desse processo você tem as atividades complementares que tenta ser o diferencial do estudante, né, na formação curricular dele. Mas talvez por essa coisa ser tão estruturada, eu percebo uma certa passividade, generalizando também. Né? É uma coisa assim mais... eu já tenho tudo, então não sei, é uma coisa que eu não consigo colocar em palavras direito. Os estudantes das instituições públicas, se eles não correrem atrás, eles ficam para trás. É assim. Né? A outra regalou. Por quê? Porque, né? Se eu estou falando da UFBA, eu não sei exatamente quantos estudantes tem na UNEB, mas na UFBA, se a gente falar 40 mil estudantes, gente, um mundo de gente. Então, assim, cada um tem que gerir a sua história dentro da instituição. Não tem uma coisa certinha. Né? E aí você pode, e você tem a liberdade, e que eu gostaria muito de incentivar, sempre que eu posso eu falo sobre isso, de pegar disciplinas em outros lugares. Gente, isso é lindo. Então, você está ali no terceiro semestre fazendo suas disciplinas e, de repente, você pega uma disciplina de comunicação, você pega uma disciplina de mecatrônica, você pega uma disciplina de, sei lá, né, de relações internacionais. Então, algo que abre sua mente, abre seu leque, para você pensar possibilidades e construir de verdade um currículo super diferenciado. E quando eu digo de verdade, não é porque nas instituições privadas é de mentira, não. É porque as possibilidades que existem dentro de uma universidade pública são quase infinitas do que você pode fazer. Tem as ACCS, que a gente chama assim, eu não sei como é que chama na UNEB. Ação Curricular em Comunidade e Sociedade. Isso, a CCS. Eu acho que é PIS, né? Na UNEB? Alguma coisa assim. Aqui a gente tem as disciplinas que são fixas já, que são PIASC. A gente tem 3 PIASCs nas 3 primeiras unidades, que aí a gente junta todos os alunos de medicina, farmácia, enfermagem, físio, e aí a gente atua na comunidade, nas unidades básicas de saúde que a gente tem um vínculo, né? No início, primeiro semestre, no sentido de reconhecimento, de conhecer a comunidade, a unidade. No segundo, a gente planeja uma forma de atuar sobre aquela comunidade, e no terceira unidade, que é o terceiro PIAS, que a gente já vai e atua de fato, fazendo uma mobilização naquela comunidade. Então, é um pouco diferente. E eu acho a CCS uma coisa fantástica, porque você pode, por exemplo,
fazer um trabalho na comunidade prisional. Então, uma professora que trabalha lá dentro, sabe? Você pode fazer um trabalho na comunidade quilombola. Você pode fazer um trabalho em alguma região indígena. Então, assim, você sabe, abre o campo de um jeito que eu acho, aí, pressuposto meu, né, julgamento meu, que a gente aproveita pouco. Sim. Mas eu já devaneei, né? A gente estava falando, isso tudo foi para falar de quê, gente? Que eu já Diferença de perfil das universidades. Então, assim, aí para finalizar a diferença, o que eu acho é que os estudantes de escola das universidades públicas, eles terminam sendo mais aguerridos, sabe? Sendo mais propositivos, mais afirmativos, eles têm uma capacidade de se virar, né? Seja pelas intercorrências da vida, pelas dificuldades, mas assim, eles se resolvem. Então, eu acho que isso, pensando em competências, isso é fantástico para o mercado de trabalho, para a vida. Isso é fantástico para a vida, né? Deixando de lado aqui a profissão. Sim. Acho engraçado. Fale, amiga. Rapidinho. Abrir umas aspas aqui, porque você foi falando da experiência, por exemplo, com a baiana, e eu lembro do meu primeiro contato, que foi na mostra científica da baiana no final do ano, que foi a primeira que eu fui, foi presencialmente, e assim, eu fui com os meus amigos da UNEB, sem brincadeira nenhuma, eu olhei e parecia um episódio de Malhação, porque todo mundo parecia ter saído diretamente da novela Malhação, sem ofensa, gente, é tipo assim, é porque o comparativo com a UNEB e a baiana gera esse nível de discrepância. E a pessoa mais good vibe, você sente que o povo dá com a saúde mental mais bem estabelecida, aquela coisa um pouco mais diferenciada. E quando você vai para a UNEB, você olha para a cara das pessoas e, oh meu Deus, um apocalipse? Talvez sim, talvez não. Mas eu tenho uma dúvida, Ana. Você falou da questão do perfil dos alunos, né? Eu queria saber com relação à movimentação, por exemplo, dos alunos em temas que são mais relacionados com o SUS. Isso aí eu estou perguntando porque eu tive alguns contatos com algumas universidades privadas em que as pessoas não sabiam que utilizavam o SUS, por exemplo. E, tipo, vacinação e todas as outras milhares de coisas que o SUS faz, e as pessoas não utilizam o SUS. E eu queria saber das suas experiências, se você notou alguma diferença, de fato, entre as universidades privadas e públicas com relação a esse engajamento com o SUS e coisas um pouco mais sociais, digamos assim. Então, antes de responder essas perguntas, eu preciso defender a baiana em relação ao shopping. Você pegou a gente num momento super zen. Então, assim, é preciso também a gente relaxar. A gente estava no... E olha que a mostra científica, eu sugiro, quem puder participar, porque ela é aberta, né, às escolas, que participe, porque é um evento fantástico, né, de cultura, de extensão, de pesquisa, né? É muito legal e é um momento assim que a gente curte, porque é no Cabula e o Cabula é lindo, gente. Então a gente aproveita para curtir. Então fica todo mundo meio Haribo mesmo. Meu assim, não sei o que vai acontecer amanhã, o importante é viver o hoje. Então, eu comungo, e aí também de uma forma de um pressuposto, né, a partir dos contatos, dos poucos contatos que eu tenho com estudantes de outras instituições, eu comungo um pouco com essa visão, né, de que a discussão sobre o SUS ela é pouco valorizada, mas não é o caso da baiana. Então, quando eu lhe disse que a baiana bebe, né, um pouco da concepção e da filosofia da UFBA, né, e das universidades públicas, é exatamente nesse sentido. Então, a gente valoriza o SUS, os estudantes têm no núcleo comum para todos os cursos
Saúde Coletiva 1 e 2, tem discussões específicas sobre o Sistema Único de Saúde em todos os níveis, tem o Projeto Candial, que é um pouco parecido com o PIAC, né, que a gente vai para as comunidades, então tem situações específicas, a gente faz um trabalho de saúde na escola, faz um trabalho de saúde da mulher na comunidade, faz um trabalho de gerontologia. Então, tem várias áreas, e todas elas espalhadas pelas comunidades próximas, que são as nossas parceiras, tanto Cabula quanto Brotas. A gente tem o estágio específico de saúde na comunidade, né, que acontece no 8º semestre. Então, assim, eles vão, ao longo do caminho, construindo toda a concepção e entendimento do que é o SUS, da parte, né, de como o SUS está inserido nas nossas vidas, e de que, sim, nós precisamos formar para o SUS. Sim. Né? Então, esse é um grande diferencial. Eu acho que é por isso que eu sou apaixonadinha pela Baiana também. Ai, meu Deus. A Mari estava contando da experiência dela na Baiana, né? Deixa eu contar aqui a minha também, que inclusive a primeira vez que eu fui na Baiana foi através de Desenvolvimento Prático Orientado 1, foi uma visita técnica que a gente foi lá fazer. Gente, eu me senti, sabe o primo pobre indo na casa do primo rico? Eu me senti assim. Mas assim, vale salientar que, de fato, a Escola Baiana é uma universidade, é uma faculdade privada, né? Então, ela tem acesso a recursos que a gente, enquanto instituição pública, e com uma série de desmontes aí da educação, a gente acabou sendo deixado de lado, né? A educação pública como um todo foi deixada de lado. Isso é importante salientar. De fato, os estudantes UFBA, estudantes Baiana, a gente tem meio que um fight, mas é só de brincadeirinha. Na verdade, todo mundo se adora. Eu não conheço ninguém que verdadeiramente tenha essa rixa, né? É só uma brincadeirinha aqui da Bahia mesmo. Mas, assim, a estrutura que a Baiana tem é sensacional. Só que, se você for avaliar, é o que a Ana estava falando. Os professores que estão na Baiana estão na UFBA. Os professores que estão na Baiana estão na UNEB. E com relação ao ensino, a qualidade do ensino, né? As três, aqui estamos falando das que a gente conhece e convive, são excelentes. Então, uma não deixa em nada a desejar a outra, a não ser que a Baiana é nossa prima rica. E a gente é os primos, assim, mas isso agora, assim, do ponto de vista financeiro. Mas eu prefiro o LEP. Defender aqui meu time, né? Pelo amor de Deus. Não defende o seu. Mas falando, você estava falando aí, Ana, que vocês vivem, né, na Baiana, que é uma coisa que, inclusive, eu invejo muito. Gente, a Baiana, ela tem uma semana no semestre que é para os alunos ficarem de boas, tranquilo, assim, sem estresse, sem nenhum problema. E puxando essa parte do estresse, eu queria saber o seguinte, além de mim, existe mais alguém que manda mensagem meia-noite para você? Como é conciliar, na verdade, a sua vida pessoal com essas demandas estudantis e essas demandas de alunos que acabam surgindo, assim, às vezes em horários impróprios, entendeu? Sempre tem estudante estressado, né? Ansioso, sempre tem esse. Principalmente véspera de defesa, de TCC. Mas a gente administra sem drama. Também não tenho problema em dizer não, e não olhar o e-mail domingo, 8 horas da noite. Deixa para amanhã. Amanhã eu abro e olho para ver o que é. Claro que eu posso deixar o coleguinha aí mais surtado. Mas se for assim, tipo, véspera de TCC mesmo, aí geralmente eu olho para dar uma acalmada e tal. Mas é isso. Eu acho que o contato com o estudante é importante. Para tirar um pouco essa coisa do professor soberano, né? Isso há muito tempo não é verdade. A gente aprende tão ou mais com vocês, saberes diferentes, mas aprende com os estudantes também. Então, eu acho legal os estudantes olharem que por trás do professor tem uma pessoa igual a eles, que sofre igual, que tem problema mental igual, que a pandemia afetou do mesmo jeito, que a gente gosta de um abraço também, gosta de carinho, né?
E aí, essa coisa da troca de mensagem, ela faz parte desse processo. Então, eu não sou a professora que inibe contato com o estudante, Sim. não. Mas consegue também dar limite quando é preciso. Uhum. Você sempre foi assim, desde quando você começou a sua docência, você sempre escolheu assim, eu vou ter esse contato mais próximo com os meus estudantes, vou estar ali colando junto, não? Eu era a carrasca. Tenho plena consciência que era. Sério? Mesmo, mesmo. Não tinha contato. Eu acho que todo Gente. professor novo, ele precisa Hum, de uma fase de se afirmar, Sim. sabe? Então, interessante. assim, eu comecei na docência, eu tinha 26 anos. Não era tão diferente de quem estava chegando no estágio. Tinha, Sim. inclusive, Uhum. estudante mais velho que eu. Né? E aí, a coisa do afastar, do isolamento, faz parte de você manter um papel, né? Sim. Faz parte de você manter uma narrativa, um personagem. Né? Hum. E essa blindagem ajuda a não mostrar as inseguranças. Que é isso, a gente que está novinho Hum. chegando, a gente é muito inseguro. A gente fica, e aí, se o estudante perguntar tal coisa e eu não souber, então é uma necessidade que você tem de saber tudo. Então você se mata estudando, você quer ler todos os livros possíveis e imaginários, porque você precisa ser capaz de responder a pergunta que o estudante fizer. Se você não conseguir responder, você não presta. Né? Então, essa é a primeira condição, né, quando você vira docente. E isso aconteceu comigo e eu vejo acontecer com muitos colegas. Não sei se acontece Sim. com todo mundo, mas assim, acontece com muita gente. Né? Então, assim, eu não me aproximava, eu não deixava que se aproximassem, eu era super rígida, eu dizia, ó, um mais um é igual a dois, e acabou. Fora disso, eu não aceito. Então, eu não aceitava trabalho fora de prazo, a forma de corrigir era super rígida, era tudo muito quadrado, que era essa forma Sim. de afirmação mesmo, de Sim. dizer, eu sou professora, me respeite. Uhum. Eu sou a autoridade. No, E é. aí, à medida que você vai ficando confortável nesse lugar, você vai aprendendo que você não precisa disso. Que é um Sim. lugar, inclusive, que você fica muito Hum. só. Não é legal você ficar assim. Então, aí você vai descobrindo que você pode ter outras relações e vai descobrindo, inclusive, que se o estudante virar e fizer uma pergunta que você não sabe, você vai dizer, não sei. E tá tudo lindo. E vai dizer, mas olha só, nosso dever de casa, semana que vem a gente vai trazer a resposta para isso. Você busca daí que eu busco de cá e depois a gente se junta. Sim. Né? E aí você começa a descobrir que você não precisa saber tudo, você começa a achar que você não vai morrer se você disser que não sabe, né? Que ninguém vai achar que você é menos por causa disso. E você começa a querer entender, que aí é que eu acho que é o grande papel do docente, querer entender por onde passa o aprendizado do outro. Porque quando você tem uma sala de Hum. 45 estudantes, você sabe que ninguém vai aprender do mesmo jeito. Sim. E aí, quando você vê que um determinado estudante não está rendendo como você espera, né? Porque quando você já está nesse lugar, você já tem uma ideia do que esperar ao longo do semestre. E aí, quando você vê que aquele estudante não rendeu, você chega perto, você pergunta como é que está a vida, como é que ele está, por que ele não está conseguindo render, o que é que está acontecendo. Você propõe metodologias novas, formas novas de fazer, para ver se a pessoa vai alcançando, né, o rendimento. Uhum. Aí, entendendo essa dinâmica de sala de aula, que eu realmente me percebi docente. Digo, agora eu estou nesse lugar e tudo bem se eu não souber as coisas. Sim. É engraçado porque das pessoas. Engraçado ou não, mas curioso, porque de todas as pessoas que a gente já entrevistou, todas falaram essa mesma questão de, tipo, tudo bem se eu não souber, porque a gente vai continuar estudando ao longo de todos os nossos anos de vida, e faz parte. Ana aí com grandes
grandes bagagens, né, durante a vida toda dela, ainda acredito que esteja precisando estudar uma coisa ou outra, porque também o conhecimento em si ele vai se reciclando, né, vai acontecendo outras coisas que você vai precisar ganhar novos conhecimentos. Então, tipo, vamos acalmar nosso coraçãozinho, a gente não vai se formar sabendo tudo, a gente não vai ser expert nos nossos primeiros anos de formação, tá tudo bem, mas no futuro a gente vai ganhando um pouquinho mais de conhecimento sobre uma coisa e outra. Não vamos saber tudo, porque nunca vamos conseguir, mas a gente vai desenvolvendo, né? E, tipo, para recém-formado, por exemplo, isso é uma grande segurança nossa. Aí eu queria saber de você, Ana, se no início da sua carreira, tanto no período em que você trabalhou da UTI, quanto no período da docência, né, que você comentou que era nova e tinha gente mais velha que você, se você tinha muita insegurança e como é que você lidava com essa questão no seu dia a dia. Então, como fisioterapeuta, eu nunca tive dificuldade de pedir ajuda. Então, a gente nunca está sozinho, né? Tem sempre um fisioterapeuta colega junto, então eu estava sempre discutindo, dizendo, estou pensando em fazer isso, e aí é isso mesmo, desmama, não desmama, modifica a ventilação, não modifica, vamos botar de prono, não vamos. Então, era sempre tudo muito discutido, e isso é legal, porque você não só aprende, como você cria uma unidade dentro do grupo, né? Então, eu só vejo coisas boas, só vejo pontos positivos. Então, enquanto fisioterapeuta, eu nunca tive dificuldade com isso. Na docência eu tive. Então, na docência, porque de fato a docência é um lugar que você começa meio só. Mesmo no estágio. No estágio, você é a responsável por aquela área. Não vai ter ninguém ali perto de você responsável por aquilo. Sim. É você. Então, você é a referência. Né? Os estudantes vão lhe procurar, vão lhe perguntar as coisas. O legal é que eram grupos pequenos, 5, 6 estudantes, então é mais tranquilo de você lidar. Né? Mas quando você vai para a sala de aula, é você sozinha com 30, 40, 45, 50 alunos. Então, assim, não tem para quem você pedir ajuda. Então, você tem que chegar lá com um plano, porque se você chegar sem plano nenhum, aí literalmente você vai ser devorada, porque a gente sabe que estudantes também podem ser bem desafiadores. Ai, meu Deus. Então, assim, você tem que chegar lá com um plano A, e é prudente que você chegue com um B e um C. Então, assim, foi para mim, pelo menos, um lugar mais solitário. Sim. Né? Então, e aí a minha forma de lidar com isso foi vestindo a roupinha da Mulher Maravilha. Né? Já que sabe tudo, aqui tem que saber, aqui tem que cumprir as regras. Então, eu botava muitas regras para engessar mesmo, para não ter estudante dizendo assim, mas isso nada, tá tudo aqui, ó, é isso aqui, se não for desse jeito, não é. Né? Então, isso também me dava segurança para estar no papel. Né? Mas aí eu fui vendo também que isso é sofrido para todo mundo, porque eu não deixava de sofrer com isso. Né? E os estudantes também sofriam com essa forma. E a coisa mais interessante que eu vivi nesse processo foi com uma professora que não está mais entre nós. Ela faleceu há 3 anos, que era a referência na fisioterapia ortotrauma, que era a professora Lídice Fuad. Ela ainda é referência, né? Escuto muito falar sobre ela até hoje. E amiga, linda. E um dia ela virou para mim numa das reuniões de professor, né? E aí ela me pegou assim, só quem conhece sabe, porque ela era baixinha e ela me olhava assim de cima, né? Porque todo mundo era fácil ser mais alto que ela. Então ela lhe pegava pelos ombros e ficava olhando assim para você, aquele olhar profundo, né? Aquele olhar que você não consegue nem desviar.
E aí ela alisando meu ombro e dizendo assim, é tão lindo ver como você se transformou, como você hoje é capaz de mostrar a sua doçura, o seu amor, a sua compaixão, né? Porque você era uma pessoa muito rígida. Eu disse, eu sei, eu sei Venci como é. na vida. É. E aí é um lugar gostoso agora, sabe? É um lugar legal esse, né? De você ter flexibilidade, de entender a posição do estudante, de saber que, cara, você não pode querer o mesmo rendimento e as mesmas coisas, e inclusive os mesmos prazos de um estudante que trabalha, sabe, que cuida da casa Sim. de um que mora com os pais, não trabalha, que o outro turno está livre para estudar, e aí não se dedica como poderia. Se não dá para você usar o mesmo peso todo. Né? Então, é isso, a experiência e a vida vai mostrando para você que existem caminhos. Nossa, você falando aí de como você era, eu tô aqui tentando imaginar como era a Ana, porque assim, eu já conheci nesse perfil, né? De pessoa super empática, de pessoa acolhedora, com escuta ativa. E às vezes você não precisa nem falar nada, só de ela ali olhar, ela já sabe o que tá acontecendo. Várias e várias vezes ela já chega pra mim, sim, isso aí eu, isso aqui, eu tava enxergando coisa ali, não tem, mentira. A pessoa com anos de docência, né, enxerga o aluno muito mais profundamente do que, de fato, uma pessoa recém-ingressa nesse universo. E aí, a minha relação com a Ana, ela acabou que foi indo, assim, por um caminho mais pessoal, né? Eu acho que muito por conta dessas similaridades com relação aos valores e às coisas que a gente acredita. E partindo desse ponto de saída do que é a docência e ir para o que é a vida pessoal, não que um se desconecte do outro, mas o que na sua vida pessoal, assim, você acha que te ajudou a ser melhor docente? E o que é que você faz hoje em dia que às vezes pode até amenizar essa carga da docência? Porque eu também enxergo que esse é um papel assim extremamente importante. O docente, além de te ensinar o que fazer, ele te ensina como ser. Então, é uma responsabilidade muito grande. Como é que você faz para tirar assim, essa carga ou você simplesmente não tira, vive com isso tranquilamente? Como é que anda o CrossFit, não é mesmo? Então, uma resposta, Marília já deu, né? É o CrossFit. Então, o CrossFit entrou na minha vida de um jeito arrebatador, que eu disse, é isso que eu quero para a vida. Eu sempre fui do movimento, né? Eu sempre participava de campeonato de aeróbica, fazia essas maluquices todas. Já cheguei a ficar 8 horas dentro da academia treinando, né? 3 horas de musculação, 3 horas de trabalho específico, depois 2 horas ensaiando coreografia. E aí, na época da faculdade, eu me afastei completamente e depois eu não consegui mais voltar. Eu achava uma coisa maçante. Aí veio o CrossFit. Né? O CrossFit realmente é tudo que eu preciso. Preciso dizer que eu era super preconceituosa. Né? Passei muito tempo até encarar, fazer uma aula experimental. E, enfim, né? Eu acho que encontrei meu esporte, todo mundo é capaz de encontrar o seu, são muitos esportes, e é possível, sim, vai ter um para chamar de seu. E o meu é o CrossFit. O CrossFit é uma dessas formas. E hoje, por incrível que pareça, é um lugar que me traz um outro tipo de carga, um outro tipo de estresse, mas que, ao mesmo tempo, me ajuda a aliviar o estresse da docência. Me traz outras coisas, mas o da docência ele me ajuda a ressignificar, que é um movimento sindical. Né? Que a UFBA me deu isso. Né? Foi a partir da UFBA, foi a partir das discussões de EPO1, que eu comecei a falar sobre participação do conselho, que eu comecei a falar sobre né, eu incentivava os estudantes a se posicionarem, e aí eu disse assim, e eu estou fazendo o quê? Né? Porque eu estou aqui toda, né, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos participar, porque é o conselho de saúde, nananã.
não dá para ser só fala, Sim. né? A gente tem que alimentar a nossa fala fazendo. Então, eu me aproximei do conselho, eu fui participar da Câmara Técnica de Ortopedia, aí participei junto com vocês do CREFITO Jovem, aí fui para o movimento sindical para defender a universidade pública, para defender a carreira docente, para defender as ações estudantis, né? Então, isso para defender a paridade, né? Então, hoje eu brinco dizendo que a minha feminista, estou me descobrindo, né? Cada vez mais feminista, a minha feminista saiu dando porrada na porta sabe, jab de direita, luta marcial, junto. Então, assim, minha esperança é deixar o mundo um pouco melhor para as mulheres, sabe? Um pouco menos desigual, pelo menos. Então, isso tem sido algo a ser buscado dentro do movimento sindical. Então, esse é um lugar que também me ajuda a ressignificar a docência. E, recentemente, eu me descobri timbaleira, né? Então, eu estou fazendo aula de... Já eu vou lá. Brinque! Então, eu entendi, testei o surdo, que é uma paixão também, mas entendi que meu lugar é o timbal, então estou cada vez mais apaixonada, aprendendo uns ritmos bem legais, e aí a gente vai se encontrar aí pelo carnaval, viu? Eu sei que a gente toca no Bonfim, a gente toca em Iemanjá, a gente toca em Santo Antônio no carnaval, então vocês vão me ver por aí tocando. Onde você menos imaginar vai estar Ana Lúcia com como é o tamboré dela. Entendedores entenderão. Com o tamboré dela lá tocando. Então é isso, eu acho que é importante a gente fazer coisas bem diferentes, sabe, do que a gente faria normalmente, porque eu acho que isso alimenta a alma e ajuda nesse processo de se relacionar com a docência, que não tem sido muito fácil, né? Como a Amanda comentou, foram 6 anos de muitos ataques, de muito sofrimento dentro da universidade pública. Você comentou disso, né? E realmente estar em uma universidade pública nos traz muitas coisas, muitas experiências positivas e negativas. Aí eu queria saber de ti quais foram as experiências, os prazeres e dores que a vida docente, né? Que esse mundo ele te proporcionou, né? As coisas que mais te afetaram positivamente e as coisas que ainda te doem um pouquinho nessa vida. Na docência em geral, volta aí a pergunta, na docência em geral... O que esse ambiente da docência te trouxe de prazeres e dores? Menina, eu consigo relacionar muito mais prazeres do que dores. Dores, se eu pudesse dizer assim, dores, eu diria... de repente, ensinar uma disciplina que você não tem muita afinidade, mas que isso acontece no início da carreira, sabe? Então, hoje eu estou nos lugares que eu quero estar. Né? E a burocracia, talvez, a parte da administrativa, assim, sabe? Os prazos a cumprir, os planos, essa coisa da reserva do laboratório, da escolha de material. Então, isso é uma coisa que, em algum sentido, tolhe um pouco o professor, porque você termina não conseguindo mudar de aula, perde um pouco da flexibilidade, né? Tá. Mas, assim, nada que não seja administrável também. Então, assim, são coisas irrisórias dentro do prazer que é ser docente, estar em contato com os estudantes, ver os olhinhos brilhando quando você mostra alguma coisa. É diferente, é uma cachaça que quem experimenta, eu acho que não larga, não, porque é muito legal. Ainda não é à toa, né, que eu estou há 23 anos docente. E aguentando a Amanda.
Ai, Brincadeira, ai. Amanda é um amor de pessoa. Agora, tem uma outra coisa dentro da instituição. Eu acho que eu vejo isso mais na. Não vou generalizar nesse ponto, não, porque acho que são pessoas e pessoas que são, às vezes, as questões de ego. Sim. Que eu acho que isso vai Sim. acontecer em qualquer lugar, não é porque é na docência, é porque são pessoas se relacionando. Uhum. Então, isso aconteceria se fosse dentro da fisioterapia, né, numa unidade hospitalar, isso iria acontecer no ambulatório, isso iria acontecer em qualquer ambiente que você tenha uma concentração maior de pessoas desenvolvendo, né, um trabalho semelhante. Então, isso talvez seja algo a pontuar, assim, que pode trazer algum nível de sofrimento. Marília perguntou aí de prazeres, assim, com relação à docência. Quais são as delícias de estar nesse lugar? Isso eu falei, que é estar com os estudantes. Não tem ver os olhinhos brilhando, você falar alguma coisa que as pessoas não pensaram ainda, ver o desenvolvimento, sabe? Ver a coisa que eu amo encontrar vocês no início do curso e encontrar de novo no final. Né? Agora, com a oportunidade de estar no estágio, porque você vê a transformação. Tá? Você vê aquele serzinho que não sabia o que queria da vida, que ainda estava ali perguntando se era fisioterapia mesmo que ele ia, e de repente você vê ele ou ela como um fisioterapeuta. Né? E atendendo, e propondo, e fazendo condutas, e dando diagnóstico, e cuidando, e interagindo com os colegas. Então, acho que não tem... E saber, assim, que seu grãozinho de areia está ali. Sim. Naquela construção. Então, isso é muito legal. Aí, assim, entendendo que, de fato, cada professor deixa um pouquinho de si, né, nos seus alunos, e já conversamos aqui sobre essas relações acabarem se encaminhando para um lado, né, mais pessoal. Eu queria entender, assim, com relação a estudante mesmo, ao estudante, se você já encontrou algum desafio nessas relações. Você falou um pouco mais cedo que os estudantes eles podem ser desafiadores. Eu queria entender, assim, quando você fala, qual seria esse desafio nessa relação com o estudante? Tem de várias ordens. Hum. Tem um exemplo emblemático. Hum. Na época, lembra que eu disse que eu tive uma época mais rígida? Aham. Então, uma das coisas era horário para chegar. Então, eu dava 15 minutos de tolerância, eu era extremamente Sim. rígida. A aula começava às 7h15, eu fazia chamada, e cada aluno que chegava depois que eu já tinha começado a aula, me interrompia. E me interrompia de um jeito que eu perdia a linha de raciocínio. Aí, um belo dia, eu tranquei a porta. Ninguém entrou. Ana Lúcia, Tudo bom? porta, se você é estudante, já foi aluna de Ana Lúcia, você imagina a Ana Lúcia trancando a porta da sala para você entrar? Você não entrar? Eu nunca imaginaria uma coisa dessa. Gente, isso é o auge do auge. Não acredito. Eu não consigo conceber essa ideia. E Não aí, mas consigo. funcionou, porque quando chegou na outra semana, ninguém estudou atrasado. E quando chegava, já Depois chegava desse com trauma, professor, desculpe, né? Já chegava com a outra coisa, porque assim, não era porque teve alguma intercorrência, não é porque tinha que pegar 3 ônibus para chegar, não era porque. Não, era porque, sei lá, estava a fim de chegar atrasado. É Né? porque a aula era muito cedo, Ana. Hã? É porque a aula era muito cedo, 7 horas. Né? E foi dormir 2 horas da manhã, né? Para acordar às 6, começar às Estudando, 7, com estudando. né? certeza, para passar na disciplina. Por favor, né? Eu defendo Sim. vocês, tá vendo, estudantes? Eu estou aqui nesse Hoje papel. não. Hoje eu já não me sinto interrompida quando o estudante chega.
Sim. Ele chega, Então, não precisa mais vai chegar trocar uma hora depois. Eu vejo que ele chegou, mas assim, não atrapalha a minha linha de raciocínio. Eu consigo continuar conduzindo a disciplina, coisa que antes eu não conseguia. Né? Então, rolou uma adaptação minha também, e hoje eu não entendo todas as questões de quem chega atrasado, por exemplo. Né? Já aconteceu de ter alguns estudantes que vêm falar com você sobre nota, por exemplo, de uma forma mais desrespeitosa, né? De uma forma impositiva, de uma forma... Sim. Então, mas que assim, que quando você abre o diálogo, desarma. Né? Desarma esse estudante. Sim. Quando você explica, quando você mostra. Então, existem algumas coisas, assim, algumas nuances na relação professor-estudante que quando você sai desse lugar da rigidez e vai para o lugar da honestidade mesmo, e eu não estou dizendo aqui que os professores não são honestos, mas que eu digo assim, você vai com a alma aberta, sem retranca, sem achar que é pessoal, porque às vezes tem isso, né? Às vezes a gente pensa que, não sei porque minha câmera fechou, deve estar com alguma dificuldade aí na internet, quando você percebe que não é pessoal, você consegue levar a relação com o estudante para um outro lugar mais legal, entende? Sim. A gente não sabe mesmo. No problem. Tudo bem. Sem problemas, daqui a pouco ela volta. Você comentou, agora eu entendo ainda mais o porquê que a Amanda fala tão bem de você e tanto de você, te admira tanto, que ela fala muito. Sua fã carteirinha número 1, já estou aqui logo jogando meus fatos na mesa, porque realmente a gente vê esse brilho no seu olhar enquanto você fala sobre a docência, sobre os seus processos, reconhece os erros e aprende com eles. Então, assim, uma experiência super bacana. E admite, né, que no início teve sim aquela preocupação, aquelas inseguranças que são, acredito, normais para todo recém-formado. E aí eu queria pegar esse gancho, né, e aproveitar e perguntar para ti, pedir, na verdade, um conselho, o que é que você diria para aquele estudante ou então para aquele profissional que está um pouco desencantado com a profissão, com a fisioterapia, e talvez pensando em desistir ou mudar de área, enfim, achando que aquilo não é para ele mesmo. O que é que você diria para essa pessoa de conselho? Gente, primeiro eu tô arrasada, porque eu não tô conseguindo abrir minha câmera. Vocês ficam aí ouvindo minha voz como se eu fosse um fantasma. Eu tô Tem uma triste. foto bonita, maravilhosa aqui, a gente vai olhando a foto. Então, Marília, eu acho que você perguntou para a pessoa que não vai lhe dar assim, uma resposta tão maravilhosa como esperava. Porque, veja só, eu tive colegas que se formaram em fisioterapia e que não seguiram na área, né? Se formaram por N motivos. Então, a primeira coisa é, seja feliz onde quer que você vá, pessoa, mesmo que você esteja no final do curso, mesmo que você já seja fisioterapeuta. Então, assim, se você realmente não se identificou, gente, não vale a pena você ficar numa profissão em que você vai trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, 20 anos de sua vida, numa coisa que você não curte, não ama, você não vai fazer bem a você, não vai fazer bem a profissão, não vai fazer bem a quem você atende. Então, assim, siga seu rumo e seja feliz em outro lugar, cara, de verdade. Agora, quem está com dificuldade, mas diz, é isso que eu quero, sabe? Fisioterapia é minha vida, quero continuar aí, as coisas vão melhorar. Existe lugar para todo mundo. A quantidade de fisioterapeuta formado na Bahia ainda não é suficiente para atender a população. Então, uma das coisas que eu percebo é a concentração nas grandes cidades.
Então, assim, de Sim, sim. repente, é explorar outros ares, sabe? Outros espaços. Uhum. Não é fácil, é árido, mas é possível, né? Então, assim, eu conheço pessoas que desbravaram o Senhor do Bonfim, por exemplo. Estou falando especificamente do Senhor do Bonfim, porque é um exemplo de estudantes meus, né? Sim. Que foram para lá na época que fisioterapia não existia na região e que tiveram que mostrar para a população que era fisioterapia, mostrar como valia a pena, e que hoje estão lá bem estabelecidos, bem organizados, em que a população já aderiu, sabe? Então, Uhum. existem áreas dentro da fisioterapia que a gente ainda não explorou, então a gente tem essa coisa de achar que quando sair o mercado de trabalho vai absorver quem está na fisioterapia hospitalar. Pode ser verdade, pode ter sido verdade um dia, mas agora talvez não seja, porque o mercado é fluido. Então, hoje pode ser que seja Uhum. terapia domiciliar, pode ser que seja osteopatia, pode ser que seja, sabe? E assim, não dá para a Sim, gente sim. pensar em se formar para o mercado. Quem faz isso está comendo mosca, porque na sua formação pode ser que fisioterapia hospitalar fosse o boom, e quando você se forma já não é mais. E você formou com o seu currículo para fisioterapia hospitalar. E agora, José? Agora você vai para onde? Então, é Uhum. importante que quem ainda é estudante pense de fato no seu currículo, né? Que deixe ele, né? Tudo bem se você quiser direcionar, se você acha que fisioterapia hospitalar é sua vida, também tem esse lugar. Né? Mas se você não tem certeza ainda da área que você quer, explore tudo. A gente tem perícia que está chegando aí forte. A gente tem outros nichos que Uhum. ainda não se instituíram, né? E que a Sim. gente precisa explorar, porque senão vai ser sempre mais do mesmo. Então, Sim. é encontrar algo que diferencie, cuidar da sua rede, cuidar da sua rede. Seus professores são a sua primeira rede. Os congressos que você vai, os cursos que você faz, né, são redes em potencial. Então, é cuidar desse networking, porque ele pode ser uma forma de você entrar no mercado também. Né? Sim. Então, mas não desista. Se é a fisioterapia que faz seu olhinho brilhar, você vai encontrar um caminho para você. Não existe a possibilidade de não encontrar. A gente Olha fala só. muito aqui sempre de ter essa rede de contatos, né? E de ter, na verdade, quando a gente fala de network, a pessoa acha que é simplesmente você ir lá, apertou a mão no congresso e tchau. Gente, quando a gente fala network, Sim. é relacionamento. É ter Isso. um bom relacionamento, sabe? Não é, ai, Uhum. conheci, Uhum. tchau. Não, não, não é, isso não é rede de contatos, isso não é a forma de ser visto, na verdade, né? A pessoa só vai lembrar de você, só vai saber das suas competências se a pessoa conviver com você. Então, não precisa ficar agarrado assim no professor o tempo todo, mas, né, que o professor entenda quem é você, entenda quais são as suas competências e lhe direcione da melhor forma. Isso é Uhum. sempre bom a gente bater, a gente relembrar, porque muita gente sai da universidade, isso eu já escutei, e acha que somente por ter excelentes notas vai ingressar ao mercado de trabalho, vai abrir a porta e vai falar assim, entre, vou te pagar 7 mil de salário. Não é assim. Aham. Inclusive, foi Ana que me trouxe muito essa visão do longo prazo, né? Que a nossa carreira, de fato, a carreira de todo mundo, inclusive, em todas as profissões, se constrói no longo prazo. Às vezes a gente sai da universidade achando que o mundo é cor-de-rosa, que vai estar cheio de pétalas assim no nosso caminho. A gente esquece que a gente sai de estudante para desempregado, tá? Alguns casos sai de estudante para empregado. Se você trilhou um bom caminho, né? E às vezes Sim. você também trilhou e não encontrou a oportunidade para você. Que às vezes eu sair da faculdade já empregado vai depender do QI, quem indica. E quem Então, indica, É o networking. Isso. entendeu? tô ligada. Pois é. Ai, Ana, agora sim, eu tenho uma pergunta que inclusive não estava no nosso roteiro, mas você falou aí Uhum. sobre
Sobre não desistir, mas é para encerrar, assim, para fechar. Sobre não desistir da fisioterapia. Mas pense nessa pessoa que é exatamente como você era, que acabou de ingressar na docência e está enfrentando esses experiências desafiadores. O que é que você diria para este recém-ingresso na docência, para que ele não desista desse lugar? Se esse for o lugar que ele também se enxerga. Que vai passar. Eu acho que a primeira coisa é que tudo passa, vai passar. Agora, o importante é ele pensar em como que ele vai reagir até que as coisas passem. Né? Então, o que eu costumo dizer e tentar seguir na vida, que não é algo muito fácil, é que o conflito ele é bem-vindo sempre, porque é o conflito que faz a gente evoluir e desenvolver. A questão é qual vai ser a nossa posição e a nossa reação diante do conflito. E aí eu não tenho resposta para isso. Porque, assim, quando você diz, porque a turma é desafiadora em que sentido? É uma turma que está desrespeitando, que não está dando bola para o que ele fala? É uma turma que está peitando, né? Que está criando casca de banana para ver se o professor cai, né? Porque tem de tudo, né? A gente está falando de relações humanas, né? Então, assim, não dá para... A gente não tem uma receita para os desafios que podem vir com a docência. Mas a gente pode escolher reagir de forma coerente, reagir de forma equilibrada, reagir de forma honesta, né? Porque se a gente parte por embaixo, porque assim, nessa relação, sem falar de poder, né? Porque sempre quando se fala nessa relação professor-estudante, o professor tem o poder, tem o poder para, né? Tirando essa relação, a questão é que a gente pode ter 2 anos de formado só, mas a gente tem 2 anos caminhando um pouquinho mais do que vocês, estudantes. Então, isso por si só já é um diferencial. Sim, com certeza. Então é desse lugar de você dizer assim, eu estou aqui e posso oferecer alguma coisa para vocês, estudantes. Vocês querem ouvir o que eu tenho para oferecer? E criar essa relação. Então, assim, não tem receita de bolo. Acho que pode escolher o caminho que eu escolhi, mas é um caminho mais difícil, mais sofrido, né, que eu não indico para ninguém, né, vestir essa armadura de sabe tudo. E entender o que é que motiva o estudante porque a gente não pode tirar da equação que tem professores que estão na docência por outro motivo, certo? Que não o de ser docente. Então, entender a motivação do estudante para os questionamentos e tentar ser o mais apaziguador possível, no sentido até de dar o que o estudante está pedindo. Porque se o estudante pede alguma coisa que faz sentido, então, de fato, eu não estou oferecendo aquilo. É uma demanda do estudante. É algo que eu posso oferecer, então por que não oferecer? Então, também ser capaz de ter flexibilidade, seja no plano, seja nas aulas, para adequar e ajustar para as demandas dos estudantes. Então, acho que tem os dois lados aí, e nós, na qualidade de um pouco mais experientes, né, somos aquelas pessoas que precisam oferecer tranquilidade para o processo. É verdade. É verdade. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Nesse lugar, eu sou muito feliz de falar que dentro da fisioterapia, né, dentro da fisioterapia específica, na minha universidade, eu tive um ou outro atrito com professores, mas foram coisas assim muito pontuais, na verdade, né?
talvez, não sei, veremos. Mas foram coisas muito pontuais. Eu tive e tenho a sorte, na verdade, de ter professores muito abertos. E falar sobre esse lugar de docência, eu acho interessante porque, assim, às vezes, alguns estudantes veem o professor somente como a pessoa que está ali para passar o conteúdo para você. E acaba esquecendo disso que a Ana trouxe, né? É uma pessoa também que também tem seus sentimentos, também tem suas queixas, também tem suas demandas, né? E olhar o professor com esse olhar também humano que às vezes a gente exige, né? Ah, o professor não me enxerga, o professor não me vê, o professor não atende as minhas solicitações, mas às vezes a gente também não enxerga o professor, às vezes a gente também não atende as solicitações deles. Então, é importante que essa relação seja construída assim, de forma muito afetuosa. Eu acho que o que Ana traz de diferencial com a relação em relação aos estudantes dela é essa proximidade vinculada ao afeto que ela não só ensina, mas também a como ela se relaciona. E aí, Ana, para encerrar aqui, eu queria agradecer, né, você ter topado participar conosco nesta nossa empreitada, né? Agradecer sua presença. Agora estamos vendo somente sua foto, mas foi muito bom lhe ver, muito bom. Sempre é, na verdade, né? Muito bom lhe ver e lhe ouvir. Mari? Eu tô arrasada no final, que eu não consigo aparecer para dar um beijo em vocês. Virtual, fazer um biquinho. Às vezes a tecnologia, né? Oh, meu Deus. Mas muito obrigada pela sua presença, por todas as experiências que você nos contou. Eu acho que a sua trajetória nos traz muitos ensinamentos e um calorzinho no nosso coração. Essa questão de você falar também de ter essa ligação com os profissionais, né, ao nosso redor é muito importante. A gente precisa muito se abraçar, eu acho que tanto profissionais quanto os estudantes, porque vai ser justamente essas pessoas que vão nos abraçar, que às vezes vão nos ajudar em momentos em que, por exemplo, a gente se formou e está desesperado, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, ou então recém-docente, começou a docência e precisa de dicas, então a gente precisa realmente ter pessoas que nos abraçam, como você abraça a gente, como você abraça a Amanda, não é mesmo? E eu fico realmente muito grata por você ter também abraçado nosso projeto, né? Estar aqui nos ajudando e nos dando essa força maravilhosa. Enfim, te admiro muito desde o princípio jovem, mas ainda de tanto a Amanda fala sobre você e suas qualidades, e ainda mais depois de hoje. Meninas, muitíssimo obrigada. Foi muito gostoso. O tempo passou muito rápido. Eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês. É sempre um prazer. Eu também lhe admiro muito, Marília. E a Amanda fala muito de você, desde o Grafito Jovem, né? De como vocês construíram uma relação sólida. Isso é muito, muito, muito legal, né? Coisa para a gente levar para a vida mesmo. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite. É óbvio que eu fiquei nervosa. Eu digo, o que é que essas meninas vão me perguntar? Vão me botar na saia justa. Imagina! E eu vou ter que responder. Mas você, como sempre, com a sua elegância, não deixou a desejar nas nossas perguntas. Eu só tenho a agradecer, dizer que foi muito gostoso e que o podcast tenha vida longa, porque vocês estão trazendo de verdade um serviço muito legal, né? Pós-pandêmico, que a gente não pode deixar de falar, onde as coisas estão todas muito estranhas ainda e que vão demorar um bom tempo até a gente voltar a um equilíbrio, né? A gente ainda está no caos e que seja um serviço aí para e pros fisioterapeutas, estudantes recém-formados, os que estão na beirinha de se formar, para não perder o brilhinho no olho, porque é isso, a fisioterapia é linda, ela tem muito que crescer ainda, e não tem absolutamente nada melhor do que você ver um paciente, lhe agradecer, dizer o quanto que você fez um diferencial na vida dele, o quanto que ele conseguiu alcançar determinada tarefa, função, vida, né? Porque você o atendeu da melhor forma possível. E não tem nada melhor do que você ver os seus estudantes se formarem e
galgarem espaços e construírem uma história dentro da fisioterapia. Então, aqui na docência, é lindo ver a formatura, ver as histórias de vocês, ver vocês subindo lá no palco e acompanhando um pouco da trajetória. Então, é para isso que a gente serve. Se vocês não existissem, a gente não ia existir também. Então, é muito lindo. Obrigada. Ai, é isso, gente. Depois dessa frase bonitinha, eu que agora estou me matriculando no estágio, quase chorando. Meu Deus, eu vou formar. Fiquem aí com essa reflexão, né? Vai valer a pena, gente. Vai valer. Tenha fé, vai dar certo. Não desista. Como a Ana Lúcia disse, tudo passa. Um beijo, um queijo para vocês. Quer dar tchau, Mari? Curta, se inscreva, compartilhe. Não largue a vídeo, pelo amor de Deus. Bons Fique com a gente comentários. para os próximos. E até. Tchau. Beijo.